Graças a Deus. Boa noite, irmãos, irmãs. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra no Salmo de número 30. Por favor, fica de pé no seu lugar. Vamos ler esse texto e vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de que nessa noite aconteça um culto de verdade, que nós estejamos na presença de Deus de verdade, que nós possamos usufruir daquilo que Ele tem para nós, que Deus nos abençoe. Aqui o salmista, é Davi que é esse salmista, no Salmo 30, ele diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós os seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu furor dura, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Olha se não é o caminho da nossa vida. Aí o Senhor foi lá e nos salvou, nos resgatou, transformou nossa vida, colocou a gente de pé, e aí quem sabe lá na nossa prosperidade a gente disse assim: agora eu estou bem. E aí Deus falou assim: peraí, você está bem por causa de quem? Só voltou o rosto um pouco, desviou um pouco o rosto de nós, e aí diz o salmista aqui: na minha prosperidade eu diria, jamais serei abalado. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Mas não é no final da linha, e ele disse: clamei ao Senhor, clamei ao Senhor. E o que o Senhor fez? Irmãos, nós viemos aqui para clamar ao Senhor. Todos nós chegamos a Deus com o nosso coração quebrantado, todos nós chegamos a Deus necessitados, todos nós estamos aqui, não viemos aqui trazer ao Senhor o nosso louvor, viemos suplicar a graça, a misericórdia dEle, viemos nos prostrar, honrar o Senhor com a nossa vida. Então feche os seus olhos e creia nesse Deus que tem paciência com a gente, até quando a gente é orgulhoso, que tem esse cuidado, esse carinho, esse amor, e lida com a gente todos os dias. Quem que não se encaixa aqui? Todos os dias o Senhor tem sido misericordioso. Agora pede ao Senhor que perdoe os seus pecados, pede ao Senhor que te prepare para que o louvor não seja só umas músicas aí que você cantou, que podia ser qualquer uma, que seja um tempo na presença de Deus. Ó Senhor, obrigado, porque o Senhor não nos rejeita, porque o Senhor não nos dá as costas, porque o Senhor, se por um momento apenas o Senhor desvia o rosto, já é o suficiente para a nossa vida ficar completamente confusa. Mas a verdade é que o Senhor é um Deus que tem compaixão e que se compadece daquele que clama. E nós estamos aqui como pessoas, ó Deus, que precisam da tua graça e da tua compaixão. Deus não tem nenhum sequer, na verdade, no mundo que não precise, mas estamos aqui hoje, Senhor Deus, para dizer aqui nesse lugar de culto, na presença, junto com os irmãos, dizer:
Tem misericórdia de nós, Senhor. Restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida, restaura, Senhor Deus, a todos nós na Tua presença. Nós agradecemos a Ti por estar ministrando aos nossos corações a respeito de restauração. Há muito que ser restaurado ainda, Senhor, na nossa vida, e que essa seja uma noite, ó Deus, mais uma vez, de conserto, de mudança, de transformação, ó Deus, de restauração para nós. Que o Senhor ministre aos nossos corações e aceite o louvor que nós queremos te prestar através dos cânticos, que eles sejam aceitáveis diante da Tua presença. Nós te suplicamos em nome de Jesus.
instante, por favor. Pegue a sua Bíblia e abre aí comigo em Neemias, no capítulo 2. Neemias capítulo 2, quero ler com você a partir do verso 4. Diz assim: Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. Até aí. Irmãos, já meditamos nesse texto algumas vezes aqui no decorrer dessas últimas ministrações. Eu quero destacar aqui com você mais uma vez o fato de que Neemias pede ao rei não apenas que desse a ele madeira para as vigas das portas e a cidadela do templo, não apenas madeira para que ele reedificasse a cidade de Jerusalém, ou seja, os muros de Jerusalém, e o que mais fosse necessário ali, mas ele pede para que ele também recebesse madeira para construir uma casa para ele, onde ele deveria se alojar. E eu observo que às vezes a gente faz, você já viu esse movimento de pêndulo? Uma hora está de um lado, já viu o pêndulo como é que funciona, né? Uma hora está de um lado, outra hora do outro. E às vezes a gente exorta o povo de Deus, às vezes eu vejo que a gente falta um pouco de equilíbrio, porque às vezes a gente chega para o povo de Deus e diz: irmãos, Deus não é um Deus de barganhas. Nós não devemos achar que Deus está aí para resolver os nossos problemas, e que é para isso que Deus existe, que nós temos que chegar diante de Deus e pedir a Ele tudo que Ele vai dar. Se você pedir do jeito certinho, você vai conseguir. Às vezes quando a gente exorta, a gente está procurando levar ao entendimento de que Deus é Deus e nós somos seus súditos, nós não estamos mandando nessa coisa toda. Agora, por outro lado, às vezes faz parecer que Deus não está interessado naquilo que é um desafio para você. Veja, Neemias, ele estava dentro de um propósito de Deus. A oração dele era pela restauração de Jerusalém, da cidade, dos muros. Ele estava em oração, tudo bem. Agora, ele também tinha suas necessidades, e quando ele orou, porque todas essas coisas que ele recebeu aqui foram respostas de oração, e ele não orou, não foi aqui nesse momento que diz: então orei. Ele orou aqui assim: Senhor, tudo aquilo que nós já conversamos, porque no capítulo 1 mostra como ele se dedicou à oração, e ele buscou, e ele clamou pela restauração. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você já está entendendo que você faz parte de uma história que Deus está escrevendo, a história do mundo, uma história que Ele começou lá no Jardim do Éden e que Ele vem escrevendo, que você faz parte da família de Deus e que você é um instrumento nas mãos de Deus para realizar a vontade de Deus no mundo, que você é testemunha de Deus no mundo. Então eu quero que você conclua, é uma questão lógica, que Deus se importa com as coisas da sua vida, os seus sonhos, as suas buscas. Não é ilícito você querer e precisar de uma casa e dizer: Senhor Deus, eu preciso de uma casa, eu preciso de um emprego, eu preciso de um trabalho. E o importante é você não achar que se você tiver um trabalho, então
a sua vida está resolvida. Então, se você tiver o emprego, o cliente, o negócio, se a conta ficar assim, uma coisa é você ter o seu coração no dinheiro, outra coisa é quando o dinheiro, o recurso que vem do seu trabalho é parte de uma caminhada de alguém que está aqui na terra para servir ao Senhor, seja onde for. E aí a gente desmistifica a ideia de que quem serve ao Senhor na obra do Senhor é o pastor. E você sabe que Deus está usando você, e Ele se importa sim o que é que você está estudando, Ele se importa qual que é o emprego onde você está trabalhando, quais as escolhas que você vai fazer na sua vida, se importa. E você pode chegar diante dele, inclusive com as suas ansiedades, porque a palavra de Deus diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida, e ele cuida como pai. Então nós não podemos, não precisamos achar que, não, tem gente que fala assim, não, eu só agradeço, eu nem peço, porque a gente está, eu não estou assim dizendo que a pessoa que fala isso está errada. Eu estou dizendo, irmão, eu agradeço e eu peço. Eu peço porque eu não dou conta de nada, irmão. Depende de Deus para tudo, até para respirar. Quanto mais nesses dias aí, né? A gente aprendeu que depende muito de Deus para respirar, né? Então, irmãos, vamos crer que a bênção de Deus na sua vida não é uma questão de ganância. Se for uma questão de ganância, que Deus trate isso aí no seu coração. Não é uma questão de querer ser mais porque você tem. Não seja isso. Mas não tenha medo de chegar diante do Senhor e dizer, Senhor Deus, me ajuda no meu desafio, eu não preciso de madeira só para a casa do Senhor, eu preciso de madeira para fazer minha casa também, que eu vou morar lá, eu vou ajudar a construir, por favor, Senhor. E que Deus usa quem quer, no caso aqui está usando o rei, e Deus supre. Então nós podemos chegar diante do Senhor. Aquele véu que a gente cantou que foi rasgado, irmãos, nos colocou na presença de Deus em absolutamente todas as questões da nossa vida. Começa pela questão fundamental, que é a nossa salvação, a nossa cidadania celestial, a eternidade. Mas passa, irmão, por todas as lutas pelas quais você está enfrentando hoje. Nós estamos no caminho, pode ser estreito, mas é com o Senhor, e nós vamos clamar ao Senhor pela nossa vida. Então você que é adolescente, você que está aí ainda estudando, está aí ainda decidindo o que você vai fazer da sua vida, pode ter certeza que Deus se importa, viu? Deus se importa com você, Deus fez você, te deu dons e habilidades, porque Ele é um Deus que trata conosco, trata com a gente como um pai, e Ele é o Pai Celeste. Um pai trata com o filho, Ele se importa com você, melhor do que o seu pai e sua mãe. Ele se importa com você. Vamos clamar ao Senhor agora? Vamos ficar de pé? E aí eu queria que você colocasse, pensa aí na sua vida, pensa nos seus desafios, mas você consegue colocar os seus desafios na perspectiva de alguém que está à procura de edificar no reino de Deus? Que não é só me dá, mas Senhor, eu quero que tudo na minha vida seja para a honra do Teu nome, para a glória do Teu nome, para abençoar. Se o Senhor me abençoar com bens, eles não serão meus, como a igreja dizia, como a igreja vivia lá no passado, e vive hoje, circunstâncias diferentes, mas deve viver hoje também. Ninguém considerava exclusivamente seu nada do que possuía, mas antes eles compartilhavam. Vamos orar, converse com Deus a esse respeito aí da sua vida, da sua posição diante dele, consagre a sua vida ao Senhor. Meu Deus, obrigado, porque a gente cada dia vai entendendo um pouco mais do que é viver na presença do Senhor, o que é viver todos os momentos diante do Senhor, ter uma vida dedicada ao Senhor, não apenas numa canção ou numa oração, mas numa atitude, numa decisão do que vamos fazer, o que vamos estudar, que emprego vamos ter, que tipo de negócio nós vamos fazer, e se tivermos negócios, como que eles vão estar a serviço do Senhor. Deus, nós queremos colocar a nossa vida na perspectiva daquele plano maior do Senhor. Ó Deus, como Neemias aqui tinha sua profissão, tinha as suas possibilidades ali como copeiro do rei, mas ele tinha uma visão de reino, e ele se dispôs, e no meio disso, ele também foi abençoado, e usou daquilo que ele tinha para abençoar. Deus, transforma o nosso coração, para que a gente tenha um coração que Jesus tinha, que se compadecia. Ó Deus, ministra na nossa vida, nós dependemos de Ti,
clamamos por essa graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar e trazer o dízimo e ofertas. Que os pais esperem um pouquinho antes da gente liberar as crianças. Eu quero dar uns avisos aqui. É importante que você ouça, tá bom? E logo a seguir a gente vai liberar as crianças para ir para a sala. Olha só, neste próximo domingo, nós vamos começar uma nova escola bíblica aqui na nossa igreja. Nós vamos começar e essa escola vai funcionar pela manhã, às 9 da manhã. Chama-se Escola da Vida, esse novo projeto de escola bíblica que nós estamos começando. E assim como nós temos trabalhado o tema de restauração, neste primeiro semestre nós vamos ter um foco muito especial sobre família. Nós vamos tratar de assuntos muito importantes a respeito das famílias. Então, já falei um pouco disso aqui para vocês, que é importante que todos estejamos aqui. Nós vamos ter 3 classes diferentes na nossa escola bíblica.
diferente de outros momentos em que a gente tem por temas, e você escolhe a matéria que você vai fazer, e aí são várias classes. Nessa ocasião nós vamos ter 3 classes, uma classe de crianças, uma classe de jovens e adultos, e vamos ter uma classe especial de adolescentes. Então eu quero que você venha na escola bíblica às 9 horas, nesse domingo, para que você possa conhecer qual é a proposta do nosso trabalho. Uma escola em que você vai passar menos tempo do que o normal na classe aqui, mas que você vai ter outros conteúdos que você vai utilizar durante a semana. Uma proposta bastante bacana, que eu acredito que vai acrescentar muito para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Nas quintas-feiras nós tivemos já uma mensagem especial nessa quinta que passou, e a partir desta quinta a gente começa aquela nossa jornada. Pode dizer que nós começamos na quinta passada, né? Uma nova jornada nesse caminho da restauração. O que é esse caminho da restauração? Nós vamos trabalhar assuntos específicos, muito importantes, a respeito de áreas que às vezes estão descobertas na nossa vida. São áreas em que a gente não conseguiu vencer determinados pecados, situações recorrentes que acontecem e que nós não podemos deixar que continuem acontecendo. Então nós vamos tratar dessas questões, essa restauração que está precisando acontecer na nossa vida. Olha, também nós temos tudo isso vai ser falado com mais clareza no domingo às 9 da manhã. Mas nós vamos também ter uma escola de música aqui a partir aí de março, e vamos ter aí aula de violão, vamos ter aula de teclado e vamos ter aula de bateria. Então eu preciso que vocês fiquem inteirados dessas coisas todas. Eu estou dando só um aviso geral assim, mas a explicação de como funciona e a sua matrícula, você precisa fazer uma matrícula, dizer eu quero participar, para que você possa receber o material e para que você possa fazer essa caminhada conosco. Você precisa vir no próximo domingo às 9 da manhã, tá bom? De 9 às 10 a gente vai fazer isso. E aí as crianças podem ir para a salinha agora, e eu vou convidar você a abrir sua Bíblia de novo em Neemias. Só que hoje nós vamos meditar no capítulo 5. Capítulo 5 de Neemias. Vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos fazer a leitura juntos aqui. Acompanhe, por favor. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os filhos deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo as nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder.
Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão deste empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda da sua casa e do seu rebanho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiam o povo. Eles tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê entendimento dessa palavra, Senhor, que é uma palavra antiga, mas que tem tudo a ver com a minha vida, com a nossa vida hoje, com a nossa maneira de nos relacionar, com a nossa maneira de nos dispor, de servir. Senhor, dá entendimento para nós, ó Pai, e mais do que isso, dá-nos o Espírito, Senhor Deus, o poder espiritual, para a gente viver aquilo que a gente acredita. Não deixa, Senhor Deus, que nós sejamos pessoas incoerentes, mas que nós vivamos da maneira que nós cremos. Nós pedimos essa graça ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Meus irmãos, quando eu era adolescente, minhas férias muitas vezes eram na roça, e era bom demais ter tio na roça, né? E eu ia para uma certa região aqui de Minas Gerais, e saía lá para o meio dos campos, dos pastos, das matas, andava para todo lado lá, não via nada de especial. Saía com meu tio toda hora virava e mexia, achava uma cobra, matava uma cobra aqui, matava uma cobra ali, a cobra ali, e eu via, com ele eu via, mas sozinho, andando ali, para mim tudo era um paraíso, eu não conseguia perceber. A morte estava ali do meu lado, eu achava que eu estava no paraíso, às vezes eu estava passando, não estava nem vendo o que estava acontecendo. E isso é uma realidade da vida. Às vezes a gente está de frente com a verdade, mas não consegue perceber ela. Você está de frente com uma realidade muito séria, mas você não distingue, não percebe. Os fariseus eram esse tipo de pessoa. Os fariseus, e a gente costuma às vezes usar fariseu até como um xingamento, né? Aquele pessoal lá é um fariseu. Mas irmão, fariseu era alguém que se dedicava muito a conhecer as Escrituras. Era um grupo, uma seita, mas não no mau sentido de seita. Era um grupo de judeus
que pelo menos teoricamente era para ser gente dedicada à palavra, eles eram pessoas respeitadas. Os fariseus tinham até um jeito especial de se vestir, eles passavam na rua, os outros judeus olhavam para eles com respeito e reverência, porque eram homens que conheciam a palavra, eram homens que ensinavam a verdade. Mas Jesus disse a respeito deles algumas coisas bastante duras. Jesus disse, por exemplo, podem fazer tudo o que eles estão falando, façam tudo o que eles estão falando, mas não os imitem no seu procedimento. Não imite o que eles fazem, porque eles são incoerentes. Eles falam uma coisa e eles vivem outra. Eles parecem uma coisa, mas eles são na verdade outros. Eles são como sepulcros. Gente, coisa bonita. Cemitério. Tem cemitério que é bonito para valer. Você já foi? Eu fui no cemitério outro dia, nunca tinha ido. Um cemitério tão bonito. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu não posso ter vontade de ficar nesse lugar não, mas estou com vontade de sentar debaixo daquela árvore ali e ficar. Estou falando a verdade, tem um cemitério aqui bonito para valer. Só que o problema, por que eu estava assim, né? Porque eu sei o que está ali embaixo. E Jesus disse, cuidado com esses fariseus, por quê? Porque por fora eles são como sepulcros caiados, ou seja, aquele sepulcro, aquela lápide pintadinha de branco, linda, bonitinha. Já viu que esse cemitério tem tudo branquinho assim, tem um monte de lajotinho branco, bonito. Jesus disse assim, os fariseus são igual isso aí, ó. Por fora é bonito, dá até gosto, mas dentro só tem morte. Por quê? Porque eles são incoerentes, são pessoas que falam, são pessoas que têm a postura, mas são pessoas que o seu interior não é convertido, não fazem o que Deus espera deles. E o pior de tudo é que eles pensavam que estavam indo bem. Pense comigo, você garotinho lá, vontade de ser um fariseu, traçou um caminho longo, difícil, era difícil ser fariseu. Aí um dia você já é conhecido até como um rabino, um rabi, e recebe o respeito. Puxa, que bacana! Eles pensavam que estavam bem, mas Provérbios 1:25 dá um alerta para nós, se a gente começar a achar muita coisa da gente mesmo. Provérbios 1:25 diz, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. A impressão de estar bem, a impressão de estar... É aí por isso que eu citei eu lembrei de quando eu era adolescente lá na roça, porque eu andava, eu tinha a impressão que eu estava no paraíso, e as cobras lá, o lugar tinha cobra demais, gente, cobra venenosa para valer. A impressão de bem-estar. E aqui, nesse texto, vocês sabem, irmãos, a gente pregou recentemente aí o capítulo 3 e 4. O povo passou por uma grande luta aqui, os inimigos cercando, os inimigos falando que iam invadir, os inimigos debochando, e eles naquela situação de ter que vigiar dia e noite, metade estava com as colheres de pedreiro, metade estava segurando escudo, estava segurando lança, até quem estava com a colher de pedreiro na mão tinha uma espada enfiada na cinta também. A qualquer momento os inimigos podiam vir, eles estavam lá orando e vigiando, e assim a obra chegou até a metade, estava tudo indo bem, porque eles se dispuseram diante de Deus para fazer a vontade de Deus. E é o que às vezes acontece com o crente, porque ele se dispõe a servir a Deus, ele começa a consertar algumas coisas na vida, ele começa a andar direito, ele começa a vigiar e orar, e aí parece que está indo tudo bem, mas havia alguma coisa acontecendo ali, por debaixo dos panos, na vida diária daquelas pessoas a quem Deus estava dando vitória, que era coisa muito séria, e que Deus tratou com seriedade. Eles precisavam entender algumas coisas que nós também precisamos entender. Irmãos, eles tinham acabado de ser trazidos de Babilônia, estavam gozando da liberdade há pouco tempo, e você sabe que biblicamente Babilônia é uma figura do mundo, é como a vida da gente que foi tirada da escravidão do mundo.
e nos tornamos povo de Deus. E eles, apesar de serem povo de Deus, eles ainda continuavam governados pelo Artaxerxes, lá de Babilônia. Eles ainda estavam no mundo. Sabe, irmão, o que acontece? A gente foi tirado espiritualmente do mundo, mas na real, nós ainda estamos no planeta Babilônia. Nós ainda sofremos as influências ao nosso redor. Sair de Babilônia nem sempre significa que Babilônia saiu de nós. E é por causa disso que estão os problemas que nós lemos no texto aqui. Os problemas aqui aconteceram porque eles tinham saído de Babilônia? Tinham. Eles estavam fazendo a obra de Deus? Estavam. Mas alguns conceitos, alguma maneira de viver, como o mundo vive, como Babilônia vivia, estava ainda no coração deles. Irmão, se o reino de Deus é baseado no amor a Deus e ao próximo, esse é o padrão de Deus. O império das trevas, ou Babilônia, é baseado no egoísmo. Quem tem o coração em Babilônia, acha que o Deus e o próximo existem para me fazer feliz. É isso que a gente encontra. Eu converso com uma pessoa, não estou querendo sair do casamento. Por quê? Não, porque ela não me isso, ela não me aquilo, ela não me aquilo outro. O homem diz, porque ele não me isso, ele não me aquilo, ele não me aquilo outro. Não está me fazendo feliz? Quantas coisas na vida, talvez eu e você possamos estar tratando ainda com o coração de Babilônia. Você saiu de Babilônia? Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você saiu de Babilônia. Você não é cidadão de Babilônia. Você foi resgatado. Mas a pergunta é, Babilônia já parou de governar você? Você passa no teste dos 2 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Você passa nesse primeiro, e o segundo semelhante a esse, você passa também, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você já entendeu o seu lugar como um cooperador nessa história da redenção, como eu falava mais cedo um pouco aqui para nós? Você sabe de onde você veio? Você veio de onde? Eu vou te perguntar, você veio de onde? Vim de Caratinga. Não, irmão. De onde você veio? Da barriga da minha mãe. Não, de onde você veio? Eu estou perguntando se você entende essa história na qual todos nós estamos ligados. E se você é da família de Deus, se você é povo de Deus, e se você vê o futuro, como a Bíblia descreve que vai ser o seu futuro, você se encaixa aí. Você entende qual é a sua missão então? Se você sabe de onde veio, você sabe para onde você vai, você sabe o que você tem que fazer agora, o que Deus espera de você, você sabe como é que vão terminar todas as coisas. Irmãos, nesse texto aqui a gente tem 3 verdades a respeito do reino de Deus e de Babilônia, que é preciso a gente tomar nota, precisa a gente pensar e refletir. A primeira verdade eu encontro aqui nesses primeiros 5 versículos. Na verdade, eu encontro a primeira, ela está dividida em 2 tempos. Ela está dividida naquilo que eu comentei com vocês aqui do contexto anterior, aqui, que é a vitória lá de construir o muro, de resolver as coisas na presença de Deus, que a gente já ministrou aqui, e os versículos de 1 a 5. Nessa questão dos inimigos externos que eles tinham acabado de vencer, eu quero dizer para vocês aqui que os que sofrem em Babilônia, eles clamam ao Senhor contra os seus inimigos. Lá, nós vimos eles clamando contra aqueles que zombavam deles, os inimigos externos. Lá, nós vimos como eles se prepararam, vigiaram e oraram, colocaram as coisas em ordem, trabalharam, e vocês viram Deus abençoando. Os inimigos externos foram frustrados. Deus deu a eles a vitória, e Deus nos dá e nos dará a vitória final contra esses inimigos externos.
que a Bíblia diz que é o diabo e seus anjos. Em Apocalipse 6, de 9 a 11, a gente encontra um texto que é um clamor, que é uma pergunta que é feita a Deus. Apocalipse 6, de 9 a 11 diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que iam ser mortos igualmente a eles. Irmãos, é um clamor que nós já sabemos como é que funciona, nós tratamos disso na semana passada. É orar e trabalhar, vigiar, amém. Senhor, até quando? Não, Deus tem o tempo de julgar os nossos inimigos externos, aqueles que externamente atacam a nossa vida, o diabo, o mundo. Agora, esse texto aqui revela especialmente inimigos internos, pessoas que no meio da obra, no meio do trabalho de Deus, eles sugam as nossas forças, eles são exploradores de irmãos. Será que tem isso na igreja? Será que tem isso, irmão? Será que pode estar acontecendo aqui com a gente? Nos versículos 1 a 5, você vai ver esse clamor. Gente que está com a vida toda arrasada, e ele está com a vida toda arrasada, e ele procurou ajuda entre os irmãos, mas eles não encontraram. Eles encontraram, ao invés de encontrar um irmão para dar um apoio, encontrou foi um banqueiro, encontrou foi um explorador, porque aqui eles disseram: olha, com essa fome que está aí, nós já hipotecamos as nossas casas, hipotecamos tudo por causa de trigo, para a gente poder fazer um pão. Pedimos dinheiro emprestado até para pagar os impostos, e nós pedimos para os nossos irmãos aqui. E quando a gente já não tinha nada, nós já tivemos que colocar até os nossos filhos de escravos deles. Muitos de nós estão sendo escravizados. Agora é como se o povo clamasse diante do povo de Deus mesmo. É como se alguém se levantasse. Imagina uma mulher se levantando, uma mãe de família se levantando no meio da igreja e dizendo assim: irmãos, eu estou com um problema na minha casa, o meu filho está escravizado, a minha filha está escravizada, eu peço ajuda para vocês. Ninguém se importa. Será que o seu filho vale mais que o meu? Será que eu não posso ter ajuda da minha igreja? Parece que eu tenho lepra, ninguém chega perto de mim, porque sabe do problema dentro da minha casa, e eu vou definhando. Mas o meu filho vale a mesma coisa que vale o seu filho? Ou será que o seu filho e o meu filho não são também semente de Deus? Por que é que isso está acontecendo? Irmãos, existem pessoas porque todo aquele que está na igreja, todo aquele que está na presença de Deus, é uma pessoa que foi ajudada. Alguém te ajudou, alguém deu uma palavra, alguém te deu um suporte, e acima de tudo, você foi socorrido por Deus. Deus entrou na sua vida, trabalhou na sua vida. Agora a pergunta é: por que você não ajuda os seus irmãos com os dons e os talentos que você tem? Por que não dá? Por que tem que ser tão custoso assim? Porque assim era lá. Olha, eu estou precisando do dinheiro para comprar o de comer lá dentro de casa. Eu posso te emprestar, o juro está 1% ao mês. Se você quiser vender alguma coisa, eu estou vendendo aqui, estou vendendo já aqui as panelas lá de casa. Ah, é bonita essa panela sua, eu vou comprar. Vê a miséria, eles viam a miséria dos seus irmãos e eles se aproveitavam, era uma oportunidade. Por quê? Porque lá em Babilônia é assim, irmão. Lá em Babilônia não tem irmão, não. Lá em Babilônia é olho por olho, dente por dente. Lá em Babilônia não existe amizade, existe network. Não existe companheirismo, não. A pessoa está olhando para você para ver o que vai conseguir de você. Agora, dentro da igreja, por que você foi liberto e não pode ajudar a libertar ninguém? Mas nós não fomos chamados para isso. Eu comentava aqui pela manhã, no culto da manhã, minhas filhas estavam sentadas aqui, e eu dizia: irmãos,
Eu vim para cá, claro, eu era até solteiro, tive minhas filhas aqui. Minhas filhas, quando estavam no berçário, tinha alguém cuidando delas lá. Depois elas saíram do berçário, foram para o departamento infantil, alguém dava aula para elas lá nas outras classes do departamento infantil. Elas cresceram um pouquinho mais, se tornaram adolescentes, começaram a ajudar no departamento infantil, mas tinha gente que trabalhava com adolescentes aqui na igreja, que estava investindo na vida delas. Hoje elas são jovens, estão liderando adolescentes aqui na igreja, mas isso foi com a ajuda dos irmãos, foi com a ajuda de pessoas. Eu não fiz isso e a Priscila não fizemos isso sozinho não, nós dependemos de muita gente que nos abençoou, gente que nos dava carona, quando nós não tínhamos dinheiro para passagem de ônibus, pegava a gente lá no Santa Mônica, trazia a gente de carro aqui e levava, e às vezes eu falava com o irmão: ô irmão, pode deixar a gente aqui mesmo, porque a casa do irmão ficava antes da nossa casa, que era mais longe, pode deixar a gente aqui. Ele falava: não, se fosse eu que estivesse te carregando nas minhas costas, eu deixava mesmo, irmão, mas já que é o carro, vamos acabar de chegar, me deixava lá na porta da minha casa. Gente que investiu em mim, investiu na minha vida. Agora, que egoísmo é esse? Que quando eu penso que eu estou bem, eu não ajudo ninguém? Irmão, ajuda de dinheiro é a mais rara, é a que menos as pessoas precisam, é o que menos as pessoas têm pedido. Mas tempo, quantas pessoas quando estão bem, não aparecem na igreja, não aparecem no pequeno grupo, não aparecem em lugar nenhum, porque eu estou bem. Irmão, se você está bem, tem um tanto de gente que está mal aqui, está precisando que tenha alguém aqui para pegar na mão, para dar uma força, para dar um sorriso. Você sabe como que um sorriso muda a vida de uma pessoa? Às vezes você chega aqui arrasado, você encontra um irmão e fala assim: ô irmão, que bom que você está aqui, Deus te abençoe, ó que bom, estava com saudade de você. Você já melhorou o dia dele, porque é sincero, porque é verdadeiro, e pode encontrar, né, irmão? Crentes saíram de Babilônia, mas Babilônia não saiu deles. São egoístas, são crentes clientes de igreja. Sabe o que é o cliente de igreja? Não é membro de igreja não é irmão da igreja, é cliente. Cliente é o seguinte: eu sou cliente do supermercado BH, mas eu sou cliente do Apoio também. Depende da oferta. E se eu souber que tem um outro supermercado novo que está vendendo mais barato, esquece BH, esquece Apoio, esquece. Eu não tenho fidelidade com ninguém não. Eu sou cliente, eu quero ir lá e ser bem tratado. Eu quero chegar lá e ter estacionamento no meu carro. Eu quero pegar o carrinho logo. Eu quero muito caixa porque eu quero passar rápido. Eu não quero tudo de bom para mim, porque eu sou cliente. Agora na igreja nós somos clientes. Quando a pessoa está começando a caminhada na fé, tudo bem, que ela, olha, sabe como é que é? É lindo, quando você começa a caminhar com Jesus, que você começa a ver as bênçãos de Deus na sua vida, você vê o carinho dos irmãos e tudo, aí está, a sua vida está assim, né? Estava numa secura, começou a cair uma aguinha, ficou tudo bom, de repente, você pode acreditar numa coisa que não é verdade, que é que você nasceu para receber a ajuda de todo mundo, então você começa a ficar crítico, você já não acha que está tão bom mais. Antes eu gostava mais das pregações, agora não gosto mais. Por quê? Porque eu também estudo. Eu gostava o departamento infantil lá do supermercado Oitava Igreja está melhor. Lá no supermercado da primeira igreja, a gente tem tal e qual coisa lá. Ô irmão, você é cliente? Nós não somos chamados para ser cliente, nós somos chamados para ser igreja, para construir o reino de Deus, para fazer a diferença, para servir uns aos outros. Crentes que vêm de Babilônia, que Deus tirou de Babilônia, não estou falando que não é crente não, é crente, mas que ainda tem aquela coisa do hedonismo, né? É o prazer. Então no começo estava arrastando aí, né? Chegava vindo na igreja, até com a igreja fechada, o sujeito estava sentado aqui do lado de fora. Agora que pegou um pezinho, fim de semana, 2 fins de semana no sítio, um na igreja, o outro a gente decide. Irmão, agora você tem sítio? O que você está fazendo com o que você está recebendo? Porque os irmãos lá estavam explorando os trabalhadores, explorando os outros lá no trabalho, era isso que eles estavam fazendo.
E a verdade, irmãos, é que Deus está atento à maneira como nós lidamos com as outras pessoas. Porque a pessoa que está do seu lado, não interessa quem ele é, não interessa a idade que ele tem, não interessa a cor que ele tem, ele é uma pessoa amada por Deus, é uma pessoa por quem Jesus Cristo entregou a vida dele, ele tem exatamente o mesmo valor que você. E quando nós não entendemos isso, acontece aquilo que Mateus 25:41 diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste comer, tive sede, não me deste beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, eu estava nu, não me vestis, achava-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Nós temos uma missão, e essa missão diz respeito ao outro. Se você não se preocupa com o seu irmão, se você não se preocupa com aquele que é seu irmão, mas ainda não ouviu falar de Jesus, porque Deus ainda está para resgatar ele, se você não entende, não se aplica na missão. A nossa missão, irmão, vai lá para os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Você quer ir para o inferno? Não. Então você não quer que ninguém vai, então você prega o evangelho. Se você não está vivendo isso, cuidado, porque você pode estar muito enganado, você pode ser um grande fariseu, achar que você está na religião certinha, fazendo tudo certinho, e Deus está esperando a hora de falar que você não é do time dele, não. Você está no time da esquerda lá, vai para o quinto dos infernos. A segunda verdade aqui, a respeito do reino de Deus e de Babilônia, é que o povo de Deus, quem é povo de Deus, é exortado a abandonar a Babilônia de coração. Se você é de Deus, já pesou no seu coração aí. Se você é de Deus, você já está começando a perceber, você já está ouvindo a mensagem vai lá dentro. Você não fica com desculpas, você já fala: Senhor, por acaso sou eu? É assim que a gente vê aqui, ó. Como é que você abandona? Está nos versos 6 a 11 aí. Como é que você abandona Babilônia de coração? Versos 6 a 9, você vai ver que eles tiveram vergonha do que eles estavam fazendo. Eles não tiveram nem o que responder. Na hora que eles foram chamados e repreendidos, eles não tinham o que falar. Irmão, nós temos que ter vergonha do pecado. Eu tenho que ter vergonha. Vergonha. Temos que nos constranger com aqueles que estão em nome do Senhor, estão trabalhando. Às vezes você está montado na cacunda dele ainda aí, está vivendo de rendas, irmão. Nós estamos todo mundo aí lutando, você está aí de boas. Não pode ser assim, nós temos que juntar forças e lutar. Nós temos que lutar uns pelos outros. Às vezes eu consigo ser bênção na sua casa, você consegue ser bênção na minha. Às vezes eu não consigo ser tão bênção na minha casa quanto eu gostaria, nem você na sua. Às vezes a gente não é ouvido dentro da nossa própria casa, mas se nós somos irmãos, às vezes Deus usa. Irmão, vamos abrir o coração, vamos ter expectativa de ser usado por Deus e de que outras pessoas possam ser usadas por Deus na nossa vida. A gente tem que se envergonhar e entender qual que é o motivo de nós estarmos aqui. Marcos capítulo 10, 45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E é interessante que quando Jesus lava os pés dos discípulos, a questão lá não é tentar lavar os pés de Cristo. Tá bom, Senhor, eu entendi, agora eu vou lavar os teus pés. Jesus não pediu e nem deixou que lavassem os pés dele. A questão não é aquilo que Pedro tentou fazer, né? Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Como que dizendo, eu que tenho que lavar os teus. Mas aquilo que Jesus fez, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Agora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns
dos outros, porque vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, irmão, não é amar os amáveis. Irmão, tem crente que é um doce. Tem crente que é bom demais, a gente ser crente junto com ele. Tem gente que é fácil de lidar. Tem gente que ouve, tem gente que procura, até procura o pastor quando está em dificuldade, procura outro irmão, gente que está de coração aberto. Agora tem crente que, vou te falar um negócio, é um porco espinho. Se você perguntar para ele, você não ama ninguém? Ele fala, não, eu amo, mas eu amo quem me ama. Porque inclusive ele desenvolveu aquela teologia do inferno, que é aquela teologia que é o seguinte, isso aí é o inferno, Satanás que ensinou. Se você quiser aprender com Satanás, você anota agora aí, para você entender o que ele fala. Ele fala o seguinte, olha, ele usa a Bíblia, sempre usou a palavra de Deus, não é? Foi assim que Deus disse? Aí diz assim, mas não diz a palavra de Deus que você tem que amar o próximo como a si mesmo? Mas você não se ama. Você tem que aprender a amar a si mesmo. Porque se você se amar muito mesmo, aí você tem como amar os outros muito mesmo. Conta para outro. Não existe nenhuma vez na Bíblia que a gente encontre lá, aprenda a amar a si mesmo. Deus já conta que você ama, filho. Você pôs a mão na chaleira quente e ficou segurando a chaleira quente? Não, você põe lá, seja todos os seus instintos naturais são para livrar você de dificuldade. Você gosta de você não sai se queimando lá não. Quando tem uma pessoa se cortando, se queimando, tem um problema lá. Pode chegar que tem um problema mais sério lá. Então, a questão não é amar os amáveis, nem ajudar aquele que pode te retribuir. Jesus falou, até os ímpios fazem isso, eles dão presente para receber presente. O negócio é ajudar a quem não pode. Se você não está servindo, você tem que tirar a Babilônia do seu coração. Você saiu de Babilônia, eu acredito que você é crente, mas Babilônia ainda está influenciando você, influenciando o seu coração. E a exortação de Apocalipse 18:4 é: ouvi outra voz no céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Aqui está falando de Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu. Para que, Senhor, que eu tenho que me retirar de Babilônia? Para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Nós temos que sair de Babilônia. Nós precisamos de mudança de vida. A única resposta que nós temos a dar é a do verso 12. Então responderam, restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como diz. É isso que a gente tem que fazer. Fala assim, eu tomo hoje a decisão que eu vou mudar a minha vida. Eu não vou no pequeno grupo só o dia que eu estiver precisando, eu vou no pequeno grupo porque eu tenho um compromisso com os meus irmãos. Nós tínhamos aqui um grupo maior do que esse que está aqui hoje pela manhã. Nós temos esse grupo aqui. Eu estou vendo vocês, vi os outros irmãos. Um ou outro irmão que não veio hoje aqui, eu me lembro, sei que não veio. Alguns eu sei por quê. Mas a questão é que não pode haver ninguém na igreja que esteja passando desapercebido. E não é o pastor que tem título de pastor que tem que saber de todo mundo. Nós todos aqui fomos chamados para a mesma missão. Nós temos que cuidar uns dos outros. Família grande é assim, o pai põe os filhos para cuidar uns dos outros, senão não tem jeito. Família de Deus não é maior que tem. Talvez eu não esteja me lembrando de alguém que devia estar aqui hoje, mas talvez você está se lembrando, porque você o conhece. Ou também pode não estar se lembrando, porque você não dá a mínima para quem você vê ou não vê, ou deixa de ver na igreja. Isso aí é coisa de cidadão de Babilônia. Tudo bem que você foi cidadão de Babilônia, mas agora tem que aprender a viver igual cidadão do céu. Hein? A única resposta é nós vamos mudar. E a terceira e última verdade aqui é que essa verdade a respeito do reino de Deus e de Babilônia é que apesar de tudo que a gente vê, apesar de tudo, existe um remanescente liderando pelo exemplo, enquanto também exorta. Aí eu pego aqui do 13 em diante, eu faço até questão de ler de novo.
porque ele diz assim: também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a promessa. Agora, olha o que ele diz. Olha, irmão, vamos colocar aqui. Poderia parecer arrogância o que ele está fazendo aqui, mas se você ler toda a história de Neemias, você sabe que ele não está sendo arrogante, ele está só falando a realidade, porque aqui ele vai dizer as coisas que ele estava fazendo por causa de Deus, por causa do povo de Deus, por causa do temor dele para com Deus. E você sabe do temor dele antes, quando ele teve as notícias, quando ele ainda estava lá em Babilônia, quando ele estava suplicando por um povo que ele nem tinha visto, mas que ele sabia que estava lá e estava em miséria. Então você sabe que isso aqui não é arrogância, mas ele vai falar a verdade. Ele fala assim: ó, também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos. Ele está falando: ó, gente, não foi 12 dias não, por 12 anos o meu procedimento, vocês sabem que foi assim. Nem eu, nem meus irmãos, nem eu, nem quem estava comigo comemos o pão devido ao governador. Irmãos, era pão devido ao governador. O mundo, ou seja, o Artaxerxes, disse que quem fosse governador numa província podia cobrar tanto do povo lá para ser o próprio salário. Era direito. Agora, será que era hora de exercer o direito? Você está olhando para a pessoa em necessidade, você vai se aproveitar? Ele disse: não, nem eu nem os que andavam comigo, por 12 anos, não uma vez ou outra não, é por muito tempo, nós não comemos o pão devido ao governador. Mas eu tenho que lamentavelmente dizer que teve muita gente aí que estava se aproveitando e comendo sim. E isso é crente que senta no banco, que não tem cargo na igreja, e é pastor também, que está comendo, arrancando até os pelos da ovelha, está tosquendo, deixando a ovelha, não deixa nascer um cabelinho na ovelha que ele já tosquia. Ele está falando: tem gente que foi governador, quem era governador lá do próprio povo de Israel. Estou nem citando o nome não, mas teve gente aí que andou metendo a mão. Mas não era o meu caso. Os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo. Eles não somente tomaram pão e vinho além de 40 ciclos de prata, que era o que ele podia pedir, até 40 ciclos de prata. Eles não somente tomavam, mas eles ultrapassavam isso, e até os seus moços, ou seja, os seus empregados, dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação, meti a mão na massa. Eu não tomei nem o que me era devido, porque eu vi a miséria do povo. E outro, eu pus a mão lá para fazer. Fiz reparação e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Quando ele fala terra nenhuma compramos, é porque na lei de Moisés, a terra sempre voltava para a mesma família. Por mais que você comprasse uma terra, passava o tempo e ela voltava para a família, porque tinha um senso de que a terra era um bem muito precioso para que alguém tomasse o do outro. Então sempre o espírito era de que a sua terra ficasse com você. Esse é o espírito da lei. Ninguém comprar o que é do outro. E se comprasse, comprava por um tempo e depois devolvia. Mas ele falou: eu não comprei a terra de ninguém. Ou seja, ele tinha condição e não fez isso. E todos os meus moços se juntaram ali para a obra. Eu peguei a quem devia trabalhar para mim na minha roça e pus para trabalhar no muro para todo mundo. Coloquei quem podia estar produzindo para mim, para produzir para todo mundo. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam no nosso redor, eram meus hóspedes. E mais, eu hospedava as pessoas, 150 homens. Eu sempre fiz às minhas custas isso. E falou: não era coisa pouca não, aqui ó, era cada dia, 1 boi e 6 ovelhas, era muita gente para comer carne. E ele falou: eu fiz
de minha própria fazenda, a minha custa eram preparados aves de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso, nem quando eu estava fazendo isso, eu exigia o pão do governador, por conta da servidão desse povo era grande. Irmãos, graças a Deus, há um remanescente liderando pelo exemplo enquanto exorta. Mas às vezes tem que chegar e mandar a real. Aqui, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para os Coríntios, a segunda carta que ele escreveu para os Coríntios é uma carta constrangedora. Por quê? Porque os coríntios achavam que Paulo não é nem muito apóstolo nada, né? Porque tem os 12 que andaram com Jesus, né? Tinha o Judas lá que traiu, tem o Matias que foi escolhido que também andava. Paulo não andava com Jesus. Não, Paulo pode ser um pregador, mas ele não é apóstolo. Então o apóstolo Paulo tem que falar com eles, falando que vocês estão me constrangendo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Coisa assim, parece até arrogância falar, mas deixa eu falar aqui. Eu conheço um homem, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, isso era uma maneira de falar de si mesmo. Deus o sabe. Foi até o terceiro céu, ouviu coisas que não dá nem para falar. O evangelho eu recebi do próprio Jesus, tá bom? Não foi ninguém que me falou, não. Eu perguntei para os apóstolos, depois eu encontrei com os apóstolos e falei assim, que o evangelho que eu recebi do Senhor Jesus foi isso. Tem alguma coisa a mais? Não, é isso mesmo. Então tá bom, que eu recebi de Jesus. E aqui em 2 Coríntios 13, 14 e 15, ele diz assim: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Graças a Deus por aqueles que estão servindo na casa de Deus, de bom coração, com boa vontade, com vontade de ver a igreja ir para frente, que tem compaixão das pessoas, que estão na obra de Deus não para receber alguma coisa em troca, mas que estão na obra de Deus por causa do Deus da obra, que amam o Senhor Jesus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Ele pode às vezes estar aborrecido, como o Neemias ficou lá, o verso 6 mostra, né? Neemias falando: quando eu ouvi, muito me aborreci. Ele falou: gente, o povo está explorando uns aos outros aí, o pessoal está explorando, não está dando a mínima para o seu irmão. Muito me aborreço com gente que nunca se presta a servir na igreja, nunca. É só me dá e reclamar. Me aborreço, mas não deixo de servir a Deus. Eu posso ficar bravo, igual o Neemias ficou bravo lá, no verso 13. Ele depois de fazer jurar, ele falou assim: ainda eu digo mais, que Deus sacuda vocês, que Deus despoje vocês, que vocês fiquem pobres, que Deus tire tudo de vocês, se vocês não cumprirem a promessa que vocês... Pode ficar bravo, falar umas coisas assim. Ô irmão, se você não quer nada, então some para já falei uns trem assim. Meu irmão até falou: ô pastor, não fala assim não, manda o povo para o inferno. Não, irmão, não estou mandando ninguém para o inferno. O povo que quer ir, tem gente que quer ir. Eu fico falando: não, fala, tá bom, eu vou ficar mais calmo. Mas mesmo bravo, irmão, mas é pro bem da sua vida, é pro bem da sua alma. Não ganho nada com isso, não quero ganhar nada com isso, mas é importante. Eu sei o que é ver uma pessoa ser destruída pelo diabo, porque a pessoa mesmo se põe na mão do diabo. Eu sei o que é isso. Isso corta o coração. Conheço muita gente arrastando na lama, conheço muito. Não dá, às vezes a gente fica bravo, mas a gente está aí servindo sem querer explorar ninguém, né? E o verso 14 a 15 mostra aqui a disposição de Neemias assim. E há um alerta de Pedro contra aqueles que servem explorando o povo. Diz: assim como no meio do povo, está lá em 2 Pedro 2, de 1 a 3, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres,
os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Eu tenho temor de Deus, irmão. Deus me livre disso aqui. Isso aqui pode ser para qualquer um de nós. Deus me livre. Gente que coloca a mão na massa. Eu vou falar para vocês, irmão. Deus é minha testemunha. Deus sabe que eu não estou falando isso aqui para parecer melhor que ninguém. Mas não tem nada que eu peça para fazer aqui nessa igreja que eu também não esteja disposto a fazer, que eu não faça e não tenho para fazer. Se eu falo para você que é para você ter um pequeno grupo na sua casa, na minha casa tem. Se eu falo com você que é para vir na igreja, é porque eu venho. E eu venho, e os irmãos aqui me conhecem há muitos anos, que eu vinha. Quando eu não era pastor, não era nada, eu vinha. Tem 20 e tantos anos que eu estou aqui, que eu já perco até as contas, que graças a Deus eu fiz 26 de casado, irmão, essa semana passada, 26 anos, segunda melhor decisão que eu tomei na minha vida, Priscila. 28 que eu estou aqui na igreja. Eu vinha. Para qualquer coisa, para comer pipoca aqui, para qualquer coisa que fosse aqui. A minha vida está aí. Eu não peço para fazer o que eu não esteja fazendo, não. Verso 17 e 18, você vê aqui um líder que está se doando pessoalmente, sem exigir, porque ele vê que é um povo que tem poucas condições para lhe dar talvez a honra que ele merece, porque ele falou o salário do governador. Eu era governador, fui governador e não recebi o salário do governador, mas por causa de Deus, e está tudo de boa, está tudo bem, não tem problema. Eu falo para você, irmão, ensino isso para você. Quando uma pessoa chega na minha casa precisando de alguma coisa, se eu posso, eu não venho aqui na igreja buscar alguma coisa não, irmão. É eu que ajudo. Eu trabalho, a minha esposa trabalha. Minha esposa tem 2 empregos. Igual o casal da família do Cris, lá todo mundo ouve Cris. Minha esposa tem 2 empregos. A gente tem uma conta só conjunta. Nós trabalhamos, batalhamos as nossas coisas. Então a minha renda não é da igreja só. A minha esposa trabalha, a gente vive junto. Quando alguém bate na minha porta, eu ajudo. Eu ajudo conforme o que eu posso. Se eu não puder, estiver além, eu ver que eu tenho que buscar uma ajuda na igreja, ou que eu tenho que buscar um apoio da ajuda diaconal, aí eu faço, que é como você deve fazer também. A Bíblia ensina que aqueles que têm viúvas em casa, se a família tem uma viúva, que a família ajude a viúva. Mas se a viúva não tem família, aí a igreja ajude. Então a gente precisa ser assim. Primeiro você cuida dos da sua casa. Se você tem alguém perto de você em necessidade, você que ajuda, irmão. Agora, se você não tem condição, aí você chama a gente. Às vezes você chama 2 ou 3 e já resolve o problema, nem precisa chamar junta diaconal nem pastor, mas se precisar chama. E se a coisa for difícil, nós vamos juntar todo mundo e nós vamos correr atrás, como nós estamos correndo aí, lutando por uma família aí, que a gente não vai publicar no jornal, né? Estamos ajudando tal família, mas que a gente sabe, nossa junta diaconal é séria, nossos líderes são sérios, eles sabem quem está sendo ajudado. Fizemos tropeira, a gente faz o que precisa, vamos fazer o que tem que ser feito, com muito critério, cuidado, sabendo o que nós estamos fazendo. Mas irmão, se você não dá para ser líder assim, se você não tem disposição para botar a mão, e ele está dizendo, eu sempre fiz. Agora, sabe por quê? Eu acho que é aqui que deve estar a sua motivação para você servir ao Senhor. Por que você deve servir ao Senhor? Veja como que Neemias chega na presença do Senhor no verso 19, dizendo, lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Porque há um Deus que julga todas as coisas, que vê todas as coisas, é a Ele que interessa agradar, é a Ele que nós estamos seguindo, é Ele, irmãos, que importa. Então, se Deus gosta de pessoas, eu também gosto de pessoas. Eu posso ser a pessoa mais fechada do mundo, mas Deus gosta de pessoas e é para levar a palavra para as pessoas. Então eu vou passar por cima até da minha timidez, porque
pode não acreditar, mas eu sou tímido. Mas não vai ser a timidez que vai me impedir. Então não é com passando mal. Irmão, eu fico toda semana que eu venho pregar, eu fico até hoje. Mas eu não vou. Deus me deu a condição de pregar, Deus me deu a oportunidade. Olha, como é que eu não vou valorizar isso? Então eu enfrento. Eu sou uma pessoa que no meio da multidão eu sumo, naturalmente, mas eu vou me esforçar para conversar com alguém, mesmo sem ter muita habilidade, porque eu preciso interagir com pessoas, porque se eu não interagir com pessoas, eu não posso falar de Jesus. Então eu vou passar por cima de mim e vou me esforçar, porque Deus está interessado no outro. Só, irmão, que relacionamento é bênção. A timidez é que é ruim, mas depois que você vai quebrando essas barreiras, você vai encontrando amigos, você vai encontrando companheiros, você vai encontrando irmãos, e a coisa vai ficando boa. Então passa por cima, irmão, e saiba que tem um Deus que recompensa. Nós precisamos nos unir contra os inimigos externos, como nós pregamos na semana passada. Vamos nos armar, vamos lutar, vamos trabalhar, orar, vigiar, vamos lá. Tem o mundo, o diabo, principados e potestades, está todo mundo contra a gente aí. Problema deles. Eu já li o final da Bíblia e nós ganhamos. Estou nem aí. Agora os inimigos internos, a gente tem que cuidar, para a gente não virar um inimigo interno, para a gente não ser uma pessoa que suga, que puxa. Tem pessoa que você conversa com ela te suga. Bom dia, que dia, por que o dia está bom? Parece que tem uma coisa. Não tem? Não, irmão, que não seja você, que você seja uma pessoa que fala a palavra de Deus. Você sabe esse negócio aí? Vamos lutar juntos a favor da transformação daqueles inimigos internos em cooperadores. Você já pensou se todo mundo se torna cooperador na obra de Deus? Aí arrebenta. Juntos para cumprir a missão até aquele dia. Podia ser hoje que nós vamos ouvir assim. Olha se você não quer ouvir isso aqui. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e foste ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Você quer lavar os pés de Jesus? Lava o pé do seu próximo. Daquele que vai ser até difícil lavar, porque fica mexendo o pé. Vamos lá, deixa eu lavar, aí o camarada nem deixa. Insiste para lá lavar o pé dele. Chato, mas é amado de Jesus. Se ele é amado de Jesus, a chatice Deus trata, Deus vai converter no coração. Vai lá lavar o pé dele, vai cuidar. Vamos nos dispor assim, irmãos. Vamos nos dispor que no que depender de nós. Olha, nenhum de vocês aqui conhece, né? Deve conhecer todo mundo da igreja. Eu acho que conheço, mas tem mais que conhecer. Mas você talvez não conheça. Mas será que às vezes a gente vê aqui, ó, sentado assim pertinho, assim, ó, algumas pessoas que são amigas. Se faltar o seu amigo aí, você vai saber, você vai cuidar dele, você vai correr atrás. Se faltar, se o pequeno grupo lá, você está de olho em quem está faltando, está orando, está cuidando. Não é assim, irmãos. Qual é a necessidade? Como eu falei para vocês, a menor é a financeira, mas se for, que a gente chegue junto também. Mas a maior necessidade que nós temos uns dos outros não tem a ver com dinheiro. Vamos fazer uma oração agora? Você pode ficar de pé? Eu queria que você pensasse aí, qual que tem sido a sua postura na igreja? Você é um cliente da igreja?
Está à procura de uma igreja para servir você? Deus está chamando você para ser igreja, para ser você a contribuir, para ser você a abençoar. Gente, ser abençoador é melhor do que ser abençoado. Ser abençoado todo mundo é, quando nós somos alcançados por Jesus, mas quando você começa a ser um abençoador, irmão, isso é tão bacana. Vamos orar. Conforme Deus ministrou no seu coração, fala com Deus agora. Senhor Deus, nós sabemos que temos defeitos aí para corrigir. Sabemos que às vezes somos impacientes com as pessoas que precisam, que a gente quer ir na casa dos que podem nos receber bem. Às vezes a gente quer encontrar com a pessoa que gosta das mesmas coisas que a gente, ou ouvir aquela pessoa que tem um papo bom, mas é tão difícil ouvir o chato, amando ele e querendo que ele seja salvo, até a gente entender que chatos somos nós, quando nós não amamos as pessoas só porque elas são diferentes da gente. Senhor Deus, ajuda a gente a ter um coração quebrantado, que a gente possa se envergonhar dos nossos pecados, ó Deus, e colocá-los diante do Senhor, e tomar a firme decisão de mudar de vida, de nos importar com aqueles que estão em necessidade. Meu Deus, no nome de Jesus, ajuda-nos a compreender como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai liderar pelo exemplo, Senhor. Todos nós somos líderes na casa do Senhor, todo crente é um líder, de alguma forma está liderando, está influenciando alguém. Que o exemplo, a maneira de proceder de todos nós possa ser comparada àquela do Senhor Jesus, que sendo o Senhor e o Mestre, se colocou como o pior dos serviçais, lavou os pés daqueles discípulos encrenqueiros, covardes, até traidor tinha lá. Mas o Senhor, ó Deus, nos deu o exemplo. Nos ajude, Deus, a tratar os nossos irmãos com esse amor, com essa deferência, com esse espírito, ó Deus, de serviço, de servir, por causa do temor que nós temos ao Senhor e pela pessoa que o Senhor é, a maneira como o Senhor age na nossa vida. Nós te suplicamos assim agora, Deus, em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe o teu povo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Dê a gente a graça da gente ser uma igreja para valer, hein? Coração, corpo e coração fora de Babilônia, amém? Vamos viver para a glória do Senhor. Deus abençoe. Você tem uma semana cheia de Deus.